Olá. Pessoal, é muito comum que a gente receba perguntas a respeito da comorbidade entre autismo e esquizofrenia. E é muito comum que as pessoas façam uma análise da seguinte perspectiva: ser autista aumenta o risco de você ser esquizofrênico, portanto, são transtornos comórbidos, né? É, Percebam que isso em parte é verdade, mas é preciso que a gente entenda que isso não significa que haja necessariamente uma confusão dos sintomas do transtorno do espectro do autismo e do transtorno do espectro da esquizofrenia. São transtornos do ponto de vista sintomatológico totalmente distintos, né? Então, eu percebo que há muita dúvida quanto a isso, porque mães de crianças com autismo sempre perguntam, mas ele tem também sintomas de esquizofrenia? E às vezes, mães de adolescentes ou jovens com esquizofrenia dizem, mas ele também tem sintomas de transtorno do espectro do autismo? Então, vamos explicar um pouco isso para que vocês possam perceber que, embora sejam transtornos altamente comórbidos, a gente sabe que o fato de você estar no transtorno do espectro do autismo aumenta em pelo menos 6 vezes o risco de você evoluir com transtorno do espectro da esquizofrenia, mas é preciso que a gente entenda que, do ponto de vista da sintomatologia clínica, são coisas muito diferentes. Quando a gente fala, eu não vou falar sobre manifestações autísticas aqui, porque aqui nesse canal a gente praticamente fala sobre isso todo dia, né? Então eu vou focar agora um pouco no transtorno do espectro da esquizofrenia. E vou fazer isso também de uma forma bastante sistematizada para que fique claro para vocês, embora o transtorno do espectro da esquizofrenia seja um dos transtornos mais complexos da neuropsiquiatria. Quando a gente fala sobre esquizofrenia, a gente poderia, de forma didática, de forma acadêmica, subdividir os sinais e sintomas em quatro grandes grupos. Então vamos colocar aqui, ó, os chamados sintomas positivos, os chamados sintomas negativos, aqui os sintomas cognitivos e aqui os sintomas de humor. É claro, pessoal, que tudo isso nessas pessoas funciona junto, ao mesmo tempo, mas vamos fazer essa divisão porque isso facilita muito. Vamos pegar esse primeiro grupo aqui, que são sintomas positivos, que são aqueles sintomas que verdadeiramente mais chamam a atenção quando você tem a abertura de um quadro clássico de esquizofrenia. Esses sintomas positivos, principalmente, nós temos ali as alucinações e os delírios. Cuidado também, porque é muito comum que as pessoas usem esses dois termos, alucinação e delírio, como se eles fossem sinônimos, e eles não são sinônimos. Então, quando a gente fala sobre delírio ou transtorno delirante, a gente está se referindo a uma alteração do conteúdo do pensamento, mas não há a alucinação propriamente dita. Então, o conteúdo do pensamento ele é delirante. Então, por exemplo, um delírio persecutório. Então, o indivíduo ele começa a delirar que ele está sendo perseguido por agentes da KGB. Ele começa a delirar que o comportamento dele está sob controle de uma influência alienígena, por exemplo. Então, isso é um transtorno delirante, né? O que é uma alucinação? A alucinação, ela já tem um conteúdo que é um conteúdo sensorial. Então, por exemplo, você teve uma alucinação auditiva. Então, eu comecei a ouvir vozes de comando que me mandavam fazer coisas. Normalmente essas coisas são coisas ruins, né? Ou eu tive uma alucinação visual. Eu realmente vi alguma coisa que realmente, de fato, ela não estava ali. Ou eu sinto pessoas me tocando, e isso é alucinatório, quer dizer, as pessoas não estão me tocando. Então, a alucinação, ela envolve conteúdos sensoriais. O transtorno delirante é uma alteração do pensamento sem as alucinações. Então, isso, pessoal, está no grupo aqui dos chamados sintomas positivos. Qual que é um outro sintoma positivo muito frequente também, né? Quando você tem um distúrbio de comportamento do tipo comportamento desorganizado. Então, você tem um discurso desorganizado, você tem um comportamento desorganizado. Isso também entra nesse grupo de sintomas positivos. Eu falei para vocês que eram quatro, né? O outro grupo aqui, os sintomas negativos, são sintomas que estão mais relacionados ao embotamento afetivo. Então, eles estão relacionados, por exemplo, a uma pobreza da fala, uma pobreza da linguagem. Então, o indivíduo que até pouco tempo atrás tinha uma oratória normal, ele começa a ter uma oratória cada vez mais carente, não só carente de conteúdo, mas carente de semântica também. Ele começa a utilizar as palavras de uma forma mais pobre, né?
percebam que isso já é um pouco mais difícil de você observar, mas dentro do contexto geral da esquizofrenia, as sintomatologias negativas elas são muito importantes, né? É uma sintomatologia mais deprimida ou podendo chegar até verdadeiramente a catatonia, né? Então, que aí já é normalmente é uma fase mais avançada do transtorno do espectro da esquizofrenia. Então vamos lá, sintomas positivos, principalmente alucinação e delírio, sintomas negativos, principalmente embotamento afetivo. Aqui eu falei para vocês os sintomas cognitivos, né? Os sintomas cognitivos eles vão envolver, por exemplo, comprometimento de memória, comprometimento de atenção, comprometimento de concentração, fenômenos cognitivos, as funções executivas elas podem passar a estar alteradas, a pessoa vai perdendo a capacidade de se organizar no tempo e no espaço. Também pode acontecer dentro dos sintomas cognitivos de você começar a ter comprometimentos pragmáticos. Então, comprometer, por exemplo, a linguagem pragmática, né? Então, perder a capacidade de utilizar a fala no contexto social adequado. Pode acontecer também, dentro desse comprometimento cognitivo, de você começar a perder a capacidade de fazer uma leitura não verbal da comunicação. Esses dois aspectos que eu acabei de falar para vocês também são observados no transtorno do espectro do autismo, mas no transtorno da esquizofrenia isso não vem isolado, isso é um comemorativo que vem dentro de uma série de outros sinais e sintomas muitas vezes mais marcantes. Então, sintomas positivos, sintomas negativos, sintomas cognitivos e aqui sintomas agora de humor, né? Esses sintomas de humor fazem com que essas pessoas elas possam estar muito alegres ou possam estar muito tristes em momentos que verdadeiramente não se justifica essa euforia, né, ou essa tristeza exagerada. De uma forma geral, essas pessoas tendem a ter um humor mais deprimido, né? Então, esses sinais e sintomas que eu falei para vocês, que a gente poderia, de uma forma teórica, acadêmica, dividir nesses 4 grupos, pessoal, para a gente pensar em esquizofrenia, eles têm que estar presentes há mais do que 6 meses nesse indivíduo e durante 1 mês eles têm que ser bastante incisivos. O que é bastante incisivos? Eles têm que trazer prejuízo para o indivíduo. Então, a presença desses sinais e sintomas tem que trazer prejuízos nas relações sociais, tem que trazer prejuízo dentro da família, tem que trazer prejuízo laboral, tem que trazer prejuízo acadêmico. Então, nesse contexto, a gente vai chamar isso de transtorno do espectro da esquizofrenia. Vocês estão percebendo que a imensa maioria desses sinais e sintomas tem nada a ver com o transtorno do espectro do autismo, né? Então, um outro aspecto também é que o autismo, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente vai observar os sintomas muito precocemente, né? Claro que a gente sabe que algumas vezes o diagnóstico vai acabar sendo muito tardio, mas os sinais e sintomas eles estão presentes desde a infância precoce, né? Já no transtorno do espectro da esquizofrenia isso não é verdade, né? Quer dizer assim, normalmente é depois da adolescência, no final da adolescência, começo da juventude ou até no começo da adultez, em que você tem o surgimento amplo desses sinais e sintomas de uma forma muito mais definitiva. Então, pessoal, de novo, embora a gente saiba que você estar no transtorno do espectro do autismo aumenta de forma considerável o risco de você estar no futuro dentro do transtorno do espectro da esquizofrenia, a sintomatologia clínica é muito distinta de um e outro. E é muito importante que a gente tenha a capacidade técnica de fazer esse discernimento, porque também é claro que as intervenções, os tratamentos medicamentosos, principalmente, eles vão ser totalmente distintos se eu estiver falando de um indivíduo que só tem o transtorno do espectro do autismo ou de um indivíduo que tem o transtorno do espectro do autismo e o transtorno do espectro da esquizofrenia. Espero que tenha ficado claro, esse é um tema bastante complexo da neuropsiquiatria, mas eu tentei separar nesses 4 blocos assim de sinais e sintomas para que fique mais fácil da gente poder entender. Um abraço e fiquem com Deus.